Excelsior quadrinheiro, e como reza a tradição, filme do Quarteto Fantástico, as portas da estreia te foi o que hoje, Leandro Conceição? Indicar quadrinhos para vocês, galera. Logicamente, trazemos aqui a fonte original que está sendo transportada para as telas. E se você quiser gabaritar o filme do Quarteto Fantástico, pegar toda a referência e saber o que ler para encarar esse filme, espera a vinheta. E Leandro Conceição já dizia o poeta, para começar é bom começar do começo, do início não só do quarteto, mas do universo Marvel como um todo. Nada mais justo, meu caro Deco Souza, porque você que é fã de quadrinhos, você que é fã do Quarteto Fantástico, sabe que a origem do Quarteto Fantástico nada mais é que a origem do universo Marvel, de todos esses super-heróis, né, que a gente tanto ama e gosta de acompanhar nos quadrinhos. Então, você sabe que pro MCU hoje poder correr, voar livre, os quadrinhos da Marvel tiveram que primeiro aprender a caminhar, e foi justamente no Quarteto Fantástico de Stan Lee e Jack Kirby que todo esse universo compartilhado maravilhoso que a gente ama há mais de 80 anos, a pedra angular de todo esse universo se encontra nessas singelas páginas de quadrinhos, Leandro Conceição. E o melhor de tudo é que você encontra isso aqui com muita facilidade. Tirando o volume 1, talvez, você encontra o resto com muita facilidade nas bancas, na Amazon, nos sebos mais perto de você. Estamos falando da coleção clássica Marvel. Foi uma coleção que tem aí uns 2, 3 anos, que pretendia cobrir os primeiros anos de cada personagem do universo Marvel. E é claro que os pioneiros, o Quarteto Fantástico, não poderia deixar de ficar de fora dessa lista, tendo vários números dedicados ao início da grande epopeia da Marvel. Aqui você vai ver tudo, aqui você vai ver todas as sementes, todas as referências, muitas das coisas que nós vamos nos deparar na telona saíram diretamente daqui, da mente de Stan Lee e Jack Kirby. E se a referência que você busca, você vai encontrar de cara nessa daqui, que reúne essa coletânea da nossa querida editora Salvat, né? Extinta editora Salvat, que reúne a edição 45 a 51, que olha só o título, galera. A Vinda de Galactus. Isso daqui, meu caro quadrinheiro, é exatamente o primeiro encontro de Galactus com o nosso grupo, né, de exploradores do Quarteto Fantástico, meus amigos. E se você tá antenado, se você viu o trailer, você sabe que esse filme do Quarteto Fantástico vai ter nada mais, nada menos do que Galactus sendo apresentado no MCU. E isso aqui é com certeza uma inspiração para esses roteiristas que estão fazendo esse filme. Aqui você vai ter justamente todas as bases que vai ser explorada nesse filme. Os elementos que precedem a vinda de Galactus, que é a chegada do surfista prateado, e nesse quadrinho quem chega primeiro é o surfista prateado anunciando as boas novas do seu mestre, meus amigos. E por boas novas de Galactus, você sabe, é a destruição do mundo. Cara, por incrível que pareça, eu, quando li a primeira vez isso aqui, eu imaginei, cara, vou ler isso. Eu, particularmente, lendo essas histórias mais antigas, eu sinto um pouco o peso, né, que elas transportam de sua época. Mas isso aqui é um roteiro genial, extremamente fluido e muito bom de ler, muito tranquilo de ler. Estamos falando de um material que foi publicado originalmente, não necessariamente a vida do Galactus, mas isso aqui que o Dani mostrou, mostra aí de novo, cara, mostra de novo o quadrinho. Isso aqui é uma continuação direta daqui, tá? Exatamente. Quem tá fazendo essa coleção, quem fez, quem vai fazer, vai chegar aqui também, vai cobrir toda a fase do Kirby e do Lee, né? E assim, estamos falando de um material que foi publicado em 1962, então vai ser um material datado. Mas olha só, visualmente falando, é unânime em quase todas as obras do MCU. Se você pegar, por exemplo, o Thor Ragnarok, boa parte é Thor Ragnarok, né? Boa parte do visual, porque assim, tem uma fase muito clássica do Jack Kirby desenhando o Thor. Então, o visual do Ragnarok e tudo mais é idêntico, bebe dessa fonte, você consegue ver, apesar de ser datado, flui como água eterna. Isso também, você vê muita coisa aí, a questão do celestial e tudo mais. E se você está ligado aí no trailer, dos trailers do Quarteto Fantástico sendo publicado, você vai ver, por exemplo, vários aparatos, máquinas, até mesmo o maquinário do Galactus. Cara, isso aí não tem segredo, saiu diretamente desses quadrinhos que a gente está apresentando hoje. Então, acaba sendo sim um esforço, um exercício de imaginação, ler isso aqui, tendo em mente que isso aí
faz um bom tempo, décadas atrás, mas que graças a artifícios como o cinema, acaba sendo cada vez mais atual. Não é à toa que a direção do filme, muito bem, decidiu fazer um filme retrofuturista, batendo em meio dos anos 60, justamente para fazer jus, fazer uma homenagem, uma singela homenagem a esse material seminal que nós estamos indicando para vocês hoje, quadrinheiro. E como diz aquele meme famoso, se é referência que você quer, se é referência aos quadrinhos, sou fã e quero service, você tem mais uma aqui, galera. Galera, olha só, isso aqui nada mais, nada menos do que o plot para o nosso querido filme dos Vingadores que está por vir. O Doomsday, né? O próximo Vingadores. Que é traduzido como Juízo Final, galera. O plot esse arco aqui é inteiramente a sequência desse, na ordem exata assim, de números. Termina esse e começa esse. A vinda de Galactus e o juízo final. Nessa HQzinha aqui, o nosso querido Doutor Destino, Victor Von Doom, ele rouba os poderes do surfista prateado, meus amigos. E ele literalmente toca o terror na Terra. É um quadrinho extremamente interessante que mostra a verdadeira ameaça que o Victor Von Doom é. Não à toa, meus amigos, não à toa, Victor Von Doom já deixou há muito tempo de ser o maior vilão do plantel do Quarteto Fantástico. Victor Von Doom é o maior vilão do universo Marvel e isso aqui mostra o motivo e a perspicácia, sagacidade desse vilão para causar um verdadeiro terror e ser de fato, que faz todo sentido, uma ameaça para os Vingadores que vai ser explorada aí nesses 2 filmes que estão por vir. Então se você quiser ficar ligado, já entrar no espírito do filme da maior equipe de todas, aqui aí ó, Juízo Final provavelmente vai ganhar essa tradução também, né? O Juízo Final e tudo mais. E assim, né, como o Leandro falou, deixou de ser a maior ameaça do Quarteto Fantástico, hoje em dia é o mago supremo dos quadrinhos, né, do universo 616. A importância do Pois é, cara, é referente, é muito relevante até hoje e é impossível não se encantar com esse tipo de coisa que foi pensada, foi produzida ó, há muito tempo. Vamos falar de uma coisa um pouco mais contemporânea, eu acho que não deixa de ser um clássico, que na minha opinião até acaba sendo tão importante quanto esses seminais para o filme, é justamente a fase do John Byrne à frente do Quarteto Fantástico. As pessoas falam, as pessoas assim entendidas em quadrinhos, os exegetas dos quadrinhos costumam falar que essa é com certeza a fase mais fluente, a fase que mais desperta o interesse de novos autores no Quarteto Fantástico, que é justamente aqui, ó, esse busão da Panini, tá? Isso aqui que é uma bíblia sagrada dos quadrinhos, mostra todas as dinâmicas que a família fundamental da Marvel passam, reestruturação, novos inimigos, e claro que tem os vilões de sempre, vai ter o Galactus, vai ter também o Doutor Destino, mas uma abordagem um pouquinho mais contemporânea, mais gostosa de ler, e que envolve, um dos trunfos, um dos baratos do Quarteto Fantástico, é que eles envolvem todo o universo Marvel. Não é raro ver nas histórias do quarteto participação de heróis como Thor, Homem-Aranha, Vingadores, até heróis mais distantes como os Inumanos, como os Eternos, porque assim, gente, como a gente falou agora há pouco, foi o gibi que deu origem a tudo isso. Não é à toa que até hoje ela carrega o epíteto de a maior revista em quadrinhos da Terra. Estamos falando disso aqui, galera, Quarteto Fantástico. Em muitas das relações que nós vamos ver no filme, como, por exemplo, a Sue Storm tendo o Franklin, tendo o filho dela, o Fantastical, essas coisas, quase tudo, se não tudo, veio daqui, tá? Desse compêndio maravilhoso que a Panini trouxe para nós, feito pelo John Byrne, cara. Isso aqui é compra garantida. Se eu fosse fazer um quadrinhômetro hoje, seria desse daqui, 5 de 5, galera. Vale muito a pena. São 2 volumes, tá? A gente trouxe um aqui só para ilustrar, mas isso aqui é uma leitura obrigatória para quem vai ver esse filme do Quarteto nos cinemas. E seguindo na esteira das grandes indicações que a gente tem por aqui na nossa coleção de quadrinhos do Quarteto Fantástico, eu não poderia deixar de mencionar um dos grandes roteiristas, não só do universo Marvel, mas também da DC, o incomparável Mark Waid, e é claro que ele teve a sua passagem no Quarteto Fantástico, teve a sua contribuição, e eu vou destacar aqui, olha, que saiu também pela editora Salvat, que é o Concebível e Ações Autoritárias, continuação do outro, uma sequência aqui bem interessante. Do que se trata essas HQs, meus amigos? No Inconcebível, a gente vai ter um Doutor Destino aplicando um golpe magnífico aqui para fazer um pacto com demônios. E, claro, aquele conceito que você já viu lá nos filmes do Doutor Estranho,
de drenar energia, né, de outros mundos, dos mundos demoníacos, né, para ter a fonte dos seus poderes, para ser a fonte de poderes inesgotável. A gente tem uma HQ que beira, que é o terror, e ao mesmo tempo é uma ficção científica. Dito isso, o Quarteto Fantástico, claro, tem que intervir e, de certa forma, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Dr. Destino é subjugado e acaba desaparecendo. E aqui nessa HQ, Ações Autoritárias, a gente vai ver o Reed Richards simplesmente tomando o poder da Lativéria, meus amigos. Mas isso, é claro, vai gerar consequências bem complicadas para a equipe do Quarteto Fantástico, porque isso vai intervir, né, na dinâmica internacional, nas questões diplomáticas. Mas aqui, meus amigos, qual é a vantagem do que o Mark Waid faz? É claro, isso pode ser, poxa, isso é mais uma imaginação, né, de se os heróis se tornassem autoritários, se os heróis ficassem malvados e resolvessem interferir na geopolítica. Aí é que o Mark Waid dá o pulo do gato, porque você pensa que a história vai se desenvolver nesse sentido, que a história vai rumar para uma coisa política e acaba indo para o lado totalmente oposto disso, galera. Eu acho que quase ninguém ousou fazer isso nos quadrinhos, mas o Mark Waid fez e fez muito bem, galera, e é uma recomendação valiosíssima para você, quadrinheiro. E atenção que o próximo item da lista é algo intrinsecamente ligado ao futuro, não só do Quarteto Fantástico, mas do próprio universo cinematográfico da Marvel como um todo. Porque, já que estamos falando de incursões, de fim dos tempos, de guerras secretas, nada mais justo do que conferir qual foi esse pavimento que a Marvel trilhou nos quadrinhos até chegar ao mega evento das Guerras Secretas. E isso você encontra aqui nessa série dos Novos Vingadores por Jonathan Hickman e Steve Epting. A Panini trouxe alguns encadenadinhos disso daqui com ampla participação não só de Reed Richards, mas também do Quarteto Fantástico e outros conceitos familiares ao universo cinematográfico da Marvel, como os Illuminati, Wakanda, Pantera Negra. E aqui você vai ver como os heróis conseguiram lidar com a ameaça de Dr. Destino, com a ameaça do Devorador de Mundos e com a ameaça de realidades se chocando, colisões de universos com as incursões. Então isso aqui é uma leitura obrigatória para você que quer entender melhor, já quer se sentir familiar, já quer se sentir confortável dentro dessa nova realidade que o universo cinematográfico da Marvel já vem ensaiando aí para você, desde o Quarteto Fantástico, desde Doutor Estranho 2, que eles falam de incursões e tudo mais. Exato. Tudo isso, o quadrinheiro, você entende muito bem lendo esse gibizinho aqui, que assim, por si só é uma leitura fora de série. É fenomenal, foi uma das últimas coisas que realmente inovaram se tratando de Vingadores. Então, lendo Conceição, acho que na medida do possível, nós conseguimos fazer boas indicações aqui para os nossos cientos. Eu particularmente estou muito satisfeito aqui, né, do que a gente conseguiu apurar aqui na nossa coleção e trazer para o nosso querido quadrinheiro, para ele não chegar assim de forma leviana de frente a essa película maravilhosa que estamos aguardando. Afinal de contas, é um filme muito celebrado aí pela Marvel Studios. Finalmente nós temos, não é qualquer herói, como nós falamos lá no começo do vídeo, é aquela pedra que do início a tudo, é a família fundamental do universo Marvel. Então todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui para vocês é com muito carinho para que você possa ter aí do outro lado a melhor experiência possível ao ver esse filme. E eu tenho certeza que nós também vamos ter lendo a Conceição. Então, de antemão, um bom filme para todos. Compartilhe, se inscreva, faça parte da comunidade quadrinheira que mais cresce no Brasil. É isso aí, quadrinheiro. Não se esqueça de curtir, compartilhar nosso vídeo, de comentar aí com a gente, indiquem quadrinhos do quarteto pra gente, digam aí o que vocês acham também que é essencial, o que faltou aí a gente incluir aqui no vídeo. Pode falar, galera, que a gente quer um canal aberto para falar com você que é fã de quadrinhos. E até a próxima, quadrinheiro. Tchau! Valeu!